Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo. Hoje nós vamos conversar sobre bem-estar e atividade física. Para isso, meu convidado é João Carlos Matos, Olá, que é querida. educador físico. Sim, profissional de educação física, né? Prazer enorme, João, ter você aqui. Obrigado, Isidro, também pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer. Sim. João, já fala pra gente. Agora, nesse período da pandemia, a gente está falando em todos os programas porque a gente ainda está vivendo, mesmo que já tenha havido abertura, né, dos espaços, é algo que eu creio que muitas pessoas ainda estão voltando à normalidade, às suas atividades. Sim. Né? Sim. Ficou um tempo parado, contra a vontade mesmo, porque foi fechado e não é todo mundo que tinha o preparo ou aquela inteligência física, não digo nem emocional, física mesmo, Sim. né, de fazer o exercício sozinho em casa. E agora que está voltando, parece que as coisas não são tão fáceis do que quando a gente está na rotina. Mas é um processo natural. Acho que todas as pessoas, quando têm essa parada, né, quando voltam à rotina, parece que é novamente uma novidade, né? As pessoas voltam, as células não estão mais preparadas para aquela atividade, as pessoas voltam a ficar doloridas, mais cansadas, né? Diminui esse condicionamento cardiopulmonar. Mas é natural, assim, as pessoas têm que entender que é um processo, todo mundo passou por isso. Como se estivesse voltando mesmo para a academia. Todo mundo passou por isso, está todo mundo passando por isso. Na verdade, são raras exceções as pessoas que nesse meio tempo continuaram fazendo atividade física. Então, todos estão perdoados por não fazer durante esse período, né? E não adianta, o nosso corpo ele sempre sofre processos de adaptação orgânica. Se você não está fazendo um certo tipo de atividade, não está tendo uma força para fazer aquilo, não adianta, o teu corpo ele vai te tirar se tu não estás fazendo uso daquilo. Você vai voltar a ganhar mais massa muscular, mais tônus, a partir do momento que o teu corpo vê que tu precisas dele. Então é um processo sempre de adaptação, tanto para não fazer atividade física quanto para fazer. Tu imagina da seguinte forma, uma pessoa normal, quando não faz atividade física, ela tem um gasto calórico de, eu vou chutar, 2.500 calorias. Quando ela começa a fazer atividade física, o gasto calórico dela aumenta e quase duplica. Vamos supor que ela vai gastar 4.000 calorias por dia para quem faz atividade física. Então, o corpo ele tem que ficar suprindo isso, né? Na verdade, como é que você vai adquirir 4.000 calorias por dia na alimentação? Ou, né, como é que você vai gastar? Então, é um processo que o teu corpo está tendo sempre esse equilíbrio. Ele tenta sempre se adaptar ao que você está estimulando ele, né? Eu acho que isso não serve só para atividade física, mas serve de modo geral, até para a parte intelectual, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente acaba trabalhando o nosso cérebro, nossas emoções, né? E também aquilo, você não está com vontade para academia, de fazer atividade física, por quê? Porque o seu corpo, como você falou, estava há muito tempo em repouso. E Sim. nós somos ótimos nas desculpas, né? Que Sim. nós E até arrumamos para não fazer. O próprio metabolismo, na verdade, o teu metabolismo te sabota. O que ele quer? Ele não quer que você faça atividade física. Sim. Parece engraçado. Poupar energia, né? Ele quer poupar a tua energia, ele quer garantir a tua vida. Então, qual é a forma que ele garante a tua vida? Com que você não gaste caloria. Que você fique o mais estático possível. Só comendo. E só comendo. Isso ele quer que você garanta, que você coma, com certeza. E sempre são coisas gostosas. Não, o gostoso, assim, que não necessariamente é o saudável. Sim, é porque assim, a atividade física, geralmente as pessoas que não fazem atividade física sentem prazer na alimentação. Quando você começa a fazer atividade física, ela vai te gerando algumas endorfinas, né? Alguns hormônios. Mudando o paradigma, né? Isso. Então, esses hormônios também vão te dando essa saciedade, essa questão do prazer, né? Eu, por exemplo, muito pessoal, eu gosto muito de andar de bicicleta. Quando eu volto de uma volta de bicicleta, eu fico em casa extasiado. Parece que eu estou dopado. Adrenalina, porque é justamente a adrenalina, as endorfinas, né? Que a gente acaba gerando. Então, tudo isso às vezes a pessoa que não quer fazer atividade física encontra esse prazer na alimentação, né? Na comida, porque principalmente também no doce. prazeroso, né? Muito prazeroso, Comer né? é muito bom. Eu diria até que o açúcar é uma droga. Mas é verdade. É verdade. Por isso que a gente tem que equilibrar isso, né? Sim. E quanto mais a gente consome, mais necessidade a gente tem de consumir. Sim, isso é impressionante. Sim. Quanto mais a gente está regulado, assim, em termos de alimentação, de atividade física, parece que uma coisa vai chamando a outra, né? Você vai ficando mais presente, atenção plena. Eu sempre gosto de falar da atenção plena. Porque a atenção plena é isso, né? Eu quero fazer o que eu estou disposto
a fazer para alcançar determinado objetivo. Então, se até o final do ano eu quero emagrecer 3 quilos, o que eu preciso abrir mão ou substituir, porque sempre é bom substituir, não eliminar, colocar, fazer outras escolhas. Uma coisa, João, que eu, desde novembro do ano passado, e essa é uma coisa que me traz até uma certa felicidade, eu abri mão do refrigerante, mas principalmente da Coca-Cola. Do refrigerante de modo geral, mas assim, sempre gostei muito de Coca-Cola. Eu sempre fiz muita propaganda da Coca-Cola, porque eu gosto realmente. Sim. E eu não digo, não suporto mais, que faz mal, não. Foi a opção, foi a âncora que eu escolhi para dizer, não, eu quero ser saudável. E logicamente que eu como brigadeiro, eu como pizza, eu como outras coisas, mas aquilo é o símbolo de que não é, a gente não pode querer tudo e fazer todas as coisas. Então, se eu quero ter um corpo mais saudável, eu preciso abrir mão de coisas que me fazem mal. E a Coca-Cola a gente sabe que realmente faz mal. Sim, a Coca-Cola, não só a Coca-Cola, como também todos os outros refrigerantes de modo geral. Mas a Coca-Cola é mais gostosa. Ela é mais saborosa, né? Mas tu sabes que a Coca-Cola, quando nós tomamos a Coca, né? Eu não estou aqui fazendo papel de nutricionista, né? Mas como um profissional da área de saúde, nós temos um tipo de conhecimento, né? A Coca-Cola, ela em poucos minutos, se você não utilizar ela como forma de energia, ela já se torna uma reserva de gordura. Açúcar, e é um processo, né? E é um processo muito rápido, porque ela tem açúcar de rápida absorção. Então, ela em pouco tempo ela está na corrente sanguínea. Se você não fizer um esforço para tirar ela com uma atividade física, né, ou até para uma atividade intelectual forte, ela já vai entrar como reserva de gordura para o seu corpo. Né, justamente por ela ser um doce de glicose de rápida absorção. Né? E não tem nada de positivo, né? Porque é diferente, por exemplo, você tomar um suco, que não seria o ideal seria você comer a fruta, né? Mas tomou o suco, que tem a frutose, mas pelo menos tem algum nutriente ali associado. Com certeza, né? Até alguns tempos atrás, nutricionistas recomendavam a Coca-Cola zero do que um suco de laranja, porque realmente o suco de laranja ele é mais calórico que uma Coca-Cola zero. Porém, a Coca-Cola zero ela é destrutiva, né? Sim. E o suco de laranja não. Né? Ele tem vitamina C, ele tem alguns outros eletrólitos e nutrientes que são importantes, né, para o nosso corpo. Né? Mas, de um modo geral, a alimentação ela é muito importante para quem faz atividade física. Quando a gente fala sobre açúcar, as pessoas começam a dizer que não vão comer mais açúcar. Não, o nosso corpo precisa de carboidrato. Né? Então, é muito errado a gente ouvir que as pessoas estão cortando carboidrato, e na verdade o carboidrato ele queima, é como se o carboidrato fosse a fogueira para queimar gordura. Se você não tiver ingestão de carboidrato, você não queima gordura. Olha só. Então, existem alguns dilemas, né? As pessoas ficam numa onda de cortar carboidrato de tudo quanto é lado, mas se esquecem que é um nutriente importante também para o nosso corpo. Né? E a alimentação, ela está diretamente relacionada a esse emagrecimento, né? Com certeza, 50% do processo eu já fiz isso, é alimentar. Tá? De ter fases da minha vida que eu, passava a manhã inteira numa academia, porque na época eu não estava trabalhando, eu deixava minha filha na escola, ela era bem pequena, e eu ia para a academia e depois ela saía meio-dia na hora de pegar ela. Mas era um período que eu comia muita besteira, muita bobagem, muito chocolate, e assim, foi um período que eu não emagreci. Fazia muita atividade física. Exato. Então as pessoas têm um grande erro de acharem que a atividade física vai resolver o problema da vida delas. E é um conjunto de fatores. Sim. Né? A atividade física, lógico, vai ser muito importante. Mas eu te falo isso porque, como eu já sou formado há um bom tempo, eu me culpava muitas vezes de achar que estava errando a projeção de um treino de alguém. Poxa, essa pessoa não emagrece. Não evolui. Eu estou fazendo esse treino, mas essa pessoa não está conseguindo chegar no objetivo dela, faço as avaliações e não acontece. Até realmente eu pensar, não, a culpa não é só minha. A culpa é dela também. Tem uma série de outros fatores, um bom sono, um sono regular vai fazer toda a diferença nesse emagrecimento. Tomar água vai fazer toda a diferença nesse processo. A alimentação é 50%, eu vou até chutar aqui um pouco mais de 50% de todo esse processo de emagrecimento, né? E é muito importante que as pessoas entendam que emagrecimento não é somente um processo estético. Existe essa onda agora de feminismo, eu sou muito a favor disso, mas tem acontecido algumas questões do tipo aceitação da obesidade.
por causa dos valores estéticos que a sociedade impõe. Perfeito, eu concordo plenamente a respeito dessa do padrão, questão né? Da do pessoa padrão. escolher o padrão único, exclusivo, e Sim, que não é realmente por mas aí. quando eu penso no emagrecimento, eu penso em um quadril com menos pressão, em um joelho com menos pressão, um tornozelo com menos pressão, menos casos de diabetes, menos casos de hipertensão. Então, quando eu penso no emagrecimento, eu não penso na questão estética. Eu até posso usar do artifício das pessoas nos procurarem, né, na academia, Com esse objetivo, com o objetivo de sua emagrecer por motivação. questão estética, mas eu quero passar para essa pessoa, na verdade, é saúde e qualidade de vida. E ela, sendo mais magra, ela vai conseguir fazer coisas que ela de repente deixou de fazer. Tu sabes, Ingrid, que a obesidade, a pessoa com mais, já com uma obesidade já um pouco avançada, ela tem até 20 anos a menos de vida útil. Tanto no trabalho quanto na própria vida mesmo, no aproveitar a vida. Qualidade de vida, Na né? qualidade de vida. É um dado muito alto. 20 anos é muito tempo que uma pessoa se vive. Então, dizer que essa pessoa vai ter uma vida útil, tanto profissional, né, quanto social, é muito triste. Né? Pensar que essa pessoa com 40, 50 anos pode estar tendo um câncer por conta da obesidade. E não é raro, é muito fácil de encontrar. E assim, João, uma coisa que em relação, eu sempre gosto de associar as minhas fases mais determinadas, mais focadas em relação à atividade física, principalmente, porque uma coisa leva a outra. Aí você está com a prática de exercícios, você acaba também tendo mais atenção em relação ao que você ingere, o que você escolhe ingerir. Está diretamente relacionado também à sua capacidade de ter perseverança, determinação para alcançar objetivos. Sim. Então, assim, é como se você falasse para você, não, eu vou cumprir com a minha palavra. Quando eu dei o exemplo da Coca-Cola, é uma coisa, mas por que tem? Tomar não vai morrer. É porque não é a Coca-Cola, não é o que ela significa. Exatamente, isso é uma metáfora. É o significado, claro, perfeito. Com certeza. E as pessoas precisam ter essa mudança de hábito. Você, de repente, começou com a Coca-Cola, mas daqui a pouco partiu para várias outras coisas. Precisa ter esse start. Você precisa ter esse primeiro passo. Né, eu sou mais forte do que a minha vontade. Eu sou mais Exato. forte do que as minhas emoções. Logicamente que vão ter dias, sim, que a gente vai querer comer mais chocolate e tá tudo bem também. Sim. Não é aquela coisa, pronto, acabou tudo, vou comer agora até passar mal, né? Sim. Porque esse que é o problema dos excessos, né? Dos exageros. Você pode com tranquilidade comer várias frutas que supram muito mais calorias do que um copo de coca, mas o significado ele é totalmente diferente. Sim. Né? São Não, coisas... e a sensação física mesmo, de você tomar um copo de Coca-Cola e de você tomar, como você falou, comer diversas frutas, que de repente vai ser muito mais calórica até do que aquele copo de Coca-Cola, sim. mas o teu organismo ele vai reagir de uma maneira diferente. Vai reagir, e também a sua cabeça, porque você sabe que está seguindo com disciplina. Né? Disciplina, acho que também vai ser muito importante nesses momentos, né? que a reação, a queda, ela é muito fácil, né? Você simplesmente ser atentada por uma Coca-Cola e tomar, ela se torna muito fácil, mas se você tiver realmente a disciplina e o foco, você consegue passar por ela, né? Muitas das coisas que eu falo, nós temos alguns programas que também de emagrecimento, né? E uma das coisas que eu acho muito legal é a gente falar o seguinte: você tem que encarar esses doces. A única coisa que você tem que fazer é tentar não comê-los. Né? Você tem que encarar eles. Né? Você fala assim, não, eu não vou naquela festinha de criança porque vai ter aqueles doces. Não, você tem que ir. Você vai ter que ir naquela festa. A única coisa que você vai fazer é, se tiver que comer aquilo ali, você coma, mas numa quantidade mínima. Né? Não precisa deixar de viver por causa disso. Eu sou bem gulosa. Mas entenda eu faço logo um brigadeiro só funciona assim, só funciona mas assim, assim. Eu faço um brigadeiro, feliz da vida aquele brigadeiro, mas procuro depois nas outras refeições, nos outros dias, equilibrar isso. Sim, mas essa é uma das... a gente vai entrar então no pentáculo do bem-estar, né? Esse relacionamento social, esse controle de estresse, são coisas importantes para você ter qualidade de vida, né? Sim, senão então, você se isola de todo mundo e começa a ter medo da comida. Até nisso, eu por acaso tive a grande honra de na minha graduação, ter tido aula com um doutor, que é Marcos Vinícius Narras, né? Eu gosto muito de falar sobre ele, porque ele é conhecido mundialmente pelo pentáculo do bem-estar, que são 5 pontos chaves para a pessoa ter qualidade de vida.
Quando eu falo só qualidade de vida, eu não falo só em saúde. Eu falo em um aspecto muito amplo, o que seria qualidade de vida, né? Que seria a alimentação, a atividade física, o comportamento preventivo, o relacionamento social e o controle de estresse. Então, quando a gente atinge esses 5 módulos, né, a gente adquire a qualidade de vida. Então, qualidade de vida não está só relacionada à atividade física, está relacionada à nossa alimentação, está relacionado, por exemplo, quando a gente fala em comportamento preventivo, você fazer um check-up com frequência, evitar fumar, evitar álcool em excesso, né? Quando a gente fala em relacionamento social, é você ter essa celebração com a família, ter amigos. Então, são todas as coisas. E o controle de estresse, né? Controle de estresse, às vezes você bate um estresse com um doce, mas não tem problema, entendeu? Você está adquirindo, vamos supor, 100 calorias, mas está se tornando uma pessoa mais feliz, né? Com mais qualidade. Então, e tendo até mais resiliência para dar continuidade nisso, porque eu acho que quando você entra, quando você consegue englobar esse processo, as coisas começam a fluir, porque você vai ter a nutrição, tem a atividade física, né? Tem os amigos, faz o teu check-up, né? Vê que está bem, então tudo isso é muito importante, até porque assim, a atividade física em excesso não é sinal necessariamente de saúde. Quando você vê essas pessoas que são atletas de alto nível... Sim, às vezes tem os ligamentos, né, todos prejudicados. Até agora faleceu um triatleta em Florianópolis que ele era excelente. Eu não vou falar de nomes, né, mas ele teve uma parada cardíaca na piscina. Nossa. Então, quando a gente fala em saúde, a gente não pode dizer que só atividade física, né, extrema te gera saúde. Até porque, como eu já trabalho com isso há muito tempo, existem algumas modalidades novas que quando eu olho eu não consigo enxergar elas como um local de saúde. Né? Mas vendem essa ideia da atividade física, da força, da potência. Eu até imagino quais sejam, que eu não tenho nem estrutura física para isso, pegar caminho, aqueles pneus de trator e virar... Isso, exatamente, mas existe um nível... Minha filha adora isso, mas eu, por exemplo, eu sei que eu não tenho estrutura para isso. Existe um nível ali entre a saúde e o se machucar, né? O que realmente é o anti-saúde, né? O que não deveria ser feito como atividade física, né? O risco também que corre, minha filha foi grande. Pular numa daquelas caixas, aí pegou bem, abriu a perna. Exatamente. Então é um impacto, né? Uma coisa assim. São coisas mas que às vezes... Mas tem gente que adora, né? Mas quando a gente fala em qualidade de vida, saúde e qualidade de vida, a gente não pode generalizar as atividades físicas, né? Logicamente, a gente tem algumas... Tem atividade para cada tipo de corpo, né? Exatamente. Eu acho que tem também a questão da idade, não tem? Não é querendo colocar, não estou querendo colocar a idade como um fator limitante, tá? Mas sim, existem atividades que, por exemplo, a musculação, eu acho que até o final da vida a pessoa deve fazer. Me corrija se eu estiver errada. De forma alguma. Eu vou só realmente dar continuidade ao que você fala. Então, continue. Até porque... homens e mulheres, quando chegam próximos aos 50 anos, ela tem uma queda, né, na questão hormonal, principalmente nesses hormônios como testosterona, progesterona, né, que são os hormônios que definem você como mulher ou definem eu como homem. Existe uma queda muito grande e se você não fizer atividade física, essa queda ela vai continuar. Porém, a atividade física ela pode até regredir e você tem uma melhora na questão hormonal, dependendo do esforço que você faz. Ingrid, Vem acontecendo muita novidade na atividade física, né? Muitas pesquisas, né? A própria ciência da saúde se parou muito e enxergou a atividade física como o melhor remédio. Há pouco tempo atrás, a irisina é um hormônio que é secretado pelo músculo. O nosso músculo é um órgão endócrino. É um órgão endócrino. Ele é como se fosse uma glândula. E a irisina diminuiu os casos de Alzheimer. Olha só. Ele regrediu o Alzheimer. Então, lógico, esse processo ele iniciou com ratos, né? As pesquisas foram feitas com ratos, mas é muito propício se declarar que a atividade física e essa geração, essa secreção de irisina realmente melhora a nossa questão... Atividade cerebral. Atividade cerebral, né? De um modo geral, demência, próprio Alzheimer, né? Ele diminui esse processo. Além de que a irisina também está sendo considerada como um fator importante para a Covid-19.
Tu sabe que ele diminui a quantidade de vírus dentro da célula adiposa. Olha que legal, não Então, sabia. são coisas muito recentes, são estudos muito recentes e que estão cada vez mostrando o que a gente já sabe há muito tempo, que a atividade física ela salva. E assim, João, a gente sabe que hoje os que falam, né, que os 60 são os novos 40, os 40 são os novos 30 e assim vão diminuindo. Então, assim, as pessoas elas estão tendo mais tempo de vida e esse tempo de vida tem que vir acompanhado com uma qualidade de vida, qualidade né? de vida. Porque adianta a pessoa viver muito e tá toda arrebentada, tá toda cheia de problema de saúde. Então a gente tem que fazer mesmo para ter esse bem-estar, né? Hoje o nosso tema, o nosso programa é esse. Bem-estar, ele associa, não é só... Agora é interessante, né? Quando você pega e vê aquelas fotos que tem bastante pessoas idosas que fazem musculação e que começaram já com uma fase avançada, com 40, com 50 anos, a jovialidade que aquelas pessoas têm, como que se associa, né? Como se até os 40 elas tivessem uma vida super acabada, aquela coisa de só sobrevivência, de correr atrás, né, da cenourinha para sobreviver e ter que pagar conta. E quando encontra atividade física, que às vezes é por algum problema de saúde, que ela se obriga a fazer e se apaixona por isso. Quanto que isso repercute mesmo, até no rosto dela, né? Ela se torna mais jovem, ela se torna mais disposta. É por isso que a gente fala que não existe idade para tu começar. Tem que começar agora. Né? Independe da idade que você tem. E existem vários casos de pessoas que começaram a atividade física aos 70 anos, aos 80 anos, estão muito mais jovens do que aos 70. Legal, né? Então, a gente prova por A mais B que realmente a atividade física não é um clichê, não é um mercado, não é um comércio. Atividade física, você não depende de uma academia para fazer atividade física, você não depende de nada, você pode fazer, ela é gratuita. Caminhar. Ela só depende, exatamente, ela só depende da tua força de vontade. Como tem pessoas que fazem atividade física em casa, compram um pezinho, compra Eu comprei na pandemia. Um halteres, comprou uma caminha elástica, começaram a fazer atividade física, que ótimo que as pessoas se mexam. Isso vai diminuir a quantidade de pessoas dentro de um hospital, porque essa pessoa ela vai estar se protegendo, ela vai estar se prevenindo. Né? Então, se a gente for ver isso como um problema de saúde pública, para o Estado isso é ótimo, que as pessoas façam atividade física. Né? Vai estar prevenindo, vai estar e para a própria pessoa, a autonomia que ela não Estado. tem quando ela faz atividade física, a gente sabe que com a idade a gente vai perdendo, né? Se não está fazendo a prática de exercício, você vai perdendo a mobilidade, você vai ficando mais frágil, você vai perdendo cálcio nos ossos, né? Vai desmineralizando, fica mais frágil. Numa queda, por exemplo, eu sempre gosto de falar isso, numa queda, você de repente pode ficar dependente o resto da vida, do resto da sua vida. Se você já está fazendo uma atividade física, você vai ter mais equilíbrio, você vai ter mais, até mesmo o impacto, né? Vai sofrer menos com o impacto. Vai sofrer menos com o impacto, porque o corpo ele vai conseguir segurar um pouco. Sim, e quando a gente fala sobre isso, você fala em queda, não precisa ser uma queda. Se a pessoa já tiver osteoporose, né, que geralmente é uma doença que atinge muitas mulheres, e principalmente a partir da menopausa, não simplesmente, por exemplo, cair numa poltrona já é o suficiente para ela quebrar um... Sim, dependendo da desmineralização óssea, né, que ela tem em alguma parte do corpo, é natural. Eles quebram os ossos com muito mais facilidade. Né? Ou ele está muito mais poroso o osso, então é muito mais fácil dele, em qualquer choque. E a musculação, ela já faz a musculação vai fazer o processo contrário, já vai calcificar novamente aquele osso. Então, enfim, eu adoro, eu amo o que eu faço, já trabalho há mais de 20 anos com isso, né? Então eu gosto muito disso, eu gosto de trazer saúde às pessoas, né? As pessoas entram muitas vezes na academia para baixo, né? Debilitado, e não só, às vezes a dor não é só física, é uma dor mental, elas têm um problema, exato. Então, a atividade física faz com que tu vê que daqui a pouco essa pessoa parece que tem mais brilho. Né? Essa pessoa está mais alva, ela está mais alta, disposta, está com mais disposição, parece que ela começa a fazer outras coisas em conjunto porque ela vê que funciona. Então esse, na verdade, é o nosso maior troféu, né? Trazer qualidade de vida e bem-estar às pessoas. Isso é incrível. E eu cheguei até a fazer um vídeo no meu Instagram falando sobre isso, que nesse período de pandemia, tiveram dias que eu fazia exercício em casa mesmo, eu comprei pezinhos, comprei elástico, um monte de coisa. Os dias que eu não conseguia fazer por diversos motivos, a minha coluna ficava terrível. Então, assim, o exercício é como se fosse um remédio, vamos dizer assim,
porque ele me dava mais mobilidade, eu ficava mais alongada, porque quando você vai fazer, você, querendo ou não, você vai se alongar. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Claro, aumenta a sua frequência cardíaca, né? Então, você tem mais sangue correndo pelo corpo e acaba que, claro, você vai fazer uma atividade com mais bom humor, sim, né? Com mais vontade, vai ter mais, vai diminuir as suas chances de ficar brava com qualquer coisa. E ainda mais, João, agora, pode até falar sobre isso para quem está assistindo, nós, é natural, se nós estamos trabalhando mais no home office, mais em casa, é natural que muitas vezes a gente vai fazer isso no sofá, a gente vai fazer isso na cama, vai estudar na cama, com o computador. E isso para a nossa coluna a gente sabe que é péssimo, né? Sim. Então, assim, mesmo que a pessoa não esteja no momento fazendo exercício físico, ela tem que parar ali, né? E tem que parar, tentar dar uma alongada, né? Sempre fazer uma pausa, tentar marcar até no próprio cronômetro, né, regressivo, um tempo, um período para ela a cada 40, 50 minutos, ela poder dar uma levantada, né? Soltar um pouquinho a coluna, dar uma mexida no quadril, né? Aquele momento parado ali, a gente faz muita força concêntrica, que é uma força. Por exemplo, assim, quando você puxa um peso, você faz a força excêntrica, mas quando você deixa o peso descer, você está fazendo uma força também, porque se chegasse aqui, ele ia cair com tudo, né? Então, existe uma força excêntrica. E no momento que você está sentada, e às vezes de mal posicionada, existe uma força excêntrica que você não sabe, mas você está fazendo. E ela vai te cansando. E ela vai te cansando a ponto de você gerar esses tipos de dores, né? Dor na coluna, dor no quadril, né, nos ombros. Então, tudo é um processo cervical, que você lombar, tem que mexer para realmente sair daquela posição de força excêntrica para soltar e deixar a musculatura mais solta. Legal. João, deixa o teu recado aí. O que as pessoas podem fazer, aquelas que estão paradas e que precisam voltar, agora que começou a novamente poder usar os parques, né, aqui Sim. na Grande Florianópolis, o que a pessoa pode fazer em casa e a partir daí começar a fazer nesses espaços públicos para depois procurar uma atividade física? Qual o conselho que tu dá para quem está ouvindo a gente? Olha, eu acho que o primeiro passo é ter a vontade, né? É importante que as pessoas tenham consciência de que a atividade física não é só simplesmente uma questão estética, né? A atividade física é como eu posso dizer, é uma previdência privada que é sua para o seu futuro. Para lá no seu futuro você continuar caminhando, você poder ir no mercado, você poder fazer suas coisas, sem ter a dependência de uma outra pessoa, tá? Lógico, sempre importante, consulte um profissional de educação física para poder dar alguns aconselhamentos, porque também existe um grande problema que vem acontecendo com essas atividades físicas em casa, as pessoas errarem um movimento, fazer um movimento errado, né? Comprou halteres, está fazendo de qualquer jeito, e não é de qualquer jeito que nós treinamos, né? O nosso corpo tem um limite também, mas eu acho que uma caminhada, né? Alongar, ver aqueles locais de atividade física, né, que agora existem muitos pela cidade, vai lá, dá uma soltadinha na coluna, né, dá uma puxada nos braços, assim, ver como existe parece que está preso, assim, tenta soltar a musculatura, né, mas o mais importante é dar o primeiro passo. Após o primeiro passo, as pessoas já começam a se sentirem melhor e começam a ver que a atividade física realmente vai fazer diferença na vida delas. E fala só para a gente finalizar, o teu Instagram, para as pessoas. Meu Instagram Tem muitas dicas lá. Tem bastante. Até quem gostaria de conhecer também a nossa academia, né? É @UnityFloripa, Unity, é TY Floripa, né, no nosso Instagram. Temos o site também, que é unityfit.com.br, para quem quiser conhecer os nossos trabalhos, né? Tem bastante exercício lá para você modelar. Nós temos aulas online no nosso site, então quem quiser também conferir, temos uma parte que é só aulas online. Show. Quiser conhecer um pouquinho mais, pode entrar lá que vai gostar. Obrigada novamente, Eu que lhe agradeço João. também pelo convite, querida. E hoje nós ficamos por aqui no nosso programa Olhar de Estilo. Qualquer dúvida, entre em contato, mande uma mensagem, sugestões que nós vamos receber. Um beijo, até o próximo programa.